a gente vai ver agora o seguinte: o que é e para que serve uma resolução da Anatel? Primeiro, ela tem função de lei. Então, em sua maioria, ela deve ser seguida pelos prestadores de serviços de telecom, tá? Existem direitos e deveres do consumidor. Então lá existe a resolução, que é a principal, a geral, vamos dizer assim, do Regulamento de Deveres e Direitos do Consumidor, que é a Resolução 632 da Anatel, 2014, se não me engano. Então ela tem diversos pontos, mas não apenas ela, mas outras resoluções que dão orientação de como deve ser feito algo, também dá direitos e deveres para o consumidor e para os prestadores. Assim que tem que ser feito, deve ser dessa forma, está liberado isso, está proibido isso. Então, uma resolução, ela traz diversos pontos. Aí você tem a parte política e você tem a parte jurídica, onde a política você tem as liberações ou proibições e a jurídica é a forma de escrever. Então a escrita lá normalmente está em linguagem jurídica. Tem algumas palavras que, pelo menos eu, não reconheço de cara, eu tenho que buscar num dicionário para ter informação. Então, no meu entender, é uma linguagem mais, como se diz, juridiquês. Então você, tendo certo conhecimento, você pode compreender o que se diz. Mas se você não consegue compreender, solicita o apoio, pede auxílio por exemplo, se você tiver na empresa uma área de jurídico, a essa pessoa, essa organização, essa parte da empresa que vai te dar informações sobre isso, tá? E qual é o objetivo principal das regulamentações? Orientar e nortear prestadores de serviço e, por consequência, a gente como consumidor, eu e você. Então lá tem diversas informações, diversas regulamentações, onde elas passam as informações, como deve ser feita, como não deve ser feita. Tem regulamentação de telefonia fixa, de telefonia móvel, de banda larga. Existem as informações tanto de cliente consumidor quanto cliente corporativo e existe diferença entre eles em alguns cenários. Então tudo isso tem escrito nas resoluções. Então, por exemplo, existe o Código de Defesa do Consumidor, e lá pode ter uma cláusula falando algo do tipo, e a resolução ela pode ir em conjunto com ela, ou em algumas situações você vê, opa, estou em dúvida, e aí você tira a dúvida na resolução ou em alguma outra lei complementar, ou algo que defina aquilo que você tem dúvida. Mas as prestadoras de telecom, elas devem obedecer às regulamentações. Isso independente se é de pequeno porte, médio porte, grande porte. E lógico que algumas resoluções, algumas obrigações, por exemplo, ou permissões, é para um tipo de empresa e outro tipo de empresa não precisa. Então isso você vai ver em cada uma das resoluções, mas é importante você saber que ela existe, que existem diversas. Todas você pode consultar no site da Anatel, busca lá resoluções e assim como as leis, tá? Quando você tem uma resolução nova ou alguma outra nova informação que altera a resolução atual, por exemplo, que está em vigor, eles riscam lá no sistema e colocam as novas informações. Ou riscam e dizem, foi retirado com base em tal resolução, de tal lei. Então tudo isso é amarrado para eu e você como consumidor, a gente saber onde estão as informações e que as informações estão atualizadas e corretas. Então, você deve ficar ciente dessas resoluções, não só essa 632, porque tem muitas informações que você pode utilizar no dia a dia da empresa, na organização, tá bom? Então, fica ciente do que é e para que serve uma resolução na Anatel.